e sejam bem-vindos a mais um Brasil com Z, o seu pitaco semanal sobre o futebol brasileiro na Europa. Dos estúdios do OneFootball em Berlim, eu sou Joana Bueno, estou hoje novamente muito bem acompanhada de Léo Urnauer. Oi, gente. Olá, Joana. E hoje a gente vai falar de crise no Olympique de Marselha, Bayern de Munique praticamente fazendo as malas para ir para o Mundial de Clubes, tem Lucas Paquetá jogando muito e, por que não, vamos começar falando de Manchester United 9-0, porque não tem outro assunto pra gente começar essa semana, né? Tinha muita coisa pra gente começar, muita coisa pra gente falar, podia começar pelo Paquetá, mas é que o United fez 9-0, a maior goleada da história da Premier League, e essa frase já diz tudo sobre o que foi o jogo, né? Exatamente. Então, pra quem não assistiu o Southampton, né, foi uma goleada no Southampton, então o Southampton teve um jogador expulso bem no início da partida, e daí o trem desandou, né? Daí teve pênalti pro Bruno Fernandes, teve aquela história toda que a gente já tá acostumado, né? O Rashford jogando bem e tal, mas o United, né, nos surpreendendo, né? Quem diria, né, nós em fevereiro agora que o United ia estar em alta e o Liverpool ia estar em baixa, né? Tô eu mordendo a minha língua mais uma vez, adoro criticar o Manchester United. Léo, eu quero saber de você, que é fã da Premier League, a gente já pode oficializar o Manchester United como candidato a título? Olha, eu acho que eu ainda tô um pouco cético em relação a isso. Acho que precisa de um resultado grande contra um clube maior, né? Eu acho que tem jogado bem contra esses times pequenos, né? Que vinha sendo uma pedra no sapato do Manchester United. Mas eu acho que precisa de uma vitória num clássico, né? Pra dar uma guinada, né? Eu acho que o time tá com confiança, o time tem bons jogadores, isso é inegável. Mas ainda tá um time torto, né? Ainda tá um time que precisa dar uma agitada na defesa, né? Os principais jogadores ali como o Rashford e o Pogba, eles necessitam não só ser craques de poucos momentos, né? Porque eles fazem grandes jogos, mas são poucos ainda, né? Não é aquela sequência, né? E o Bruno Fernandes, né? Que tem sido o grande expoente da Premier League aí, se ele seguir nessa batida, eu acho que tem tudo para engrenar, mas eu ainda tô um pouco cético, né? Eu acho que o Manchester City vai vencer essa Premier League com uma... fácil, podemos dizer assim. O que tu pensa a respeito, concorda? Eu acho que o City realmente, o City meio que ganha ano sim, ano não, né? E ele é candidato, assim, a título na Premier League, na Champions, todos os anos, né? Então, o City é menos instável que o Manchester United, então realmente o City é mais candidato. A minha opinião sobre o Manchester United vai muito a respeito dessa questão deles não terem uma sequência ainda muito consolidada, porque eles em dezembro foram eliminados da Champions, então ainda é muito recente, né? Se eles tiverem assim 6 meses, né, consolidados como uma equipe top mundial, jogando um futebol como está jogando agora, daí sim eu digo, aí nós temos um novo Manchester United que é confiável e tal, porque jogadores bons eles têm muitos, né? E eles têm um elenco também muito bom, né? Pois é, falando do elenco, Alex Telles a gente não tem muito como comentar, tá no banco direto, né? Perdeu a posição pro Luke Shaw, mas tudo bem. Mas Fred, já é titular indiscutível nesse time? Eu acho que é, né? Os números estão aí para provar, em todas as partidas importantes ele entra, às vezes ele é rodado em algumas partidas menores, né? Tipo, vai enfrentar aí o Burnley, o Southampton, o Sheffield, ele fica no banco, às vezes nem joga, mas nas partidas importantes ele sempre tá lá, o que mostra que é um cara low profile, que a gente fala pouco, mas muito importante pro time. E muito regular, né? Assim, Exato. ele não costuma... Ele até tomou um cartão recentemente, que foi expulso, que não foi nem muito culpa dele, a gente até já comentou isso em outro episódio. Sim, falamos. Mas, em geral, ele tá sempre performando bem. Ele, obviamente, não é o man of the match, até porque a posição dele não pede muito isso, mas ele tá sempre desempenhando bem, no mesmo nível. Ele não é um cara instável como é o Manchester United, na verdade. Exatamente. Se tu for olhar para os dois volantes do Manchester United, o McTominay e o Fred, eles são dois low profile, mas que conseguem dar uma consistência forte pro time, né? Que é o que falta pro Pogba, por exemplo, né? Que é um cracaço de bola, mas é mascaradinho e perninha, como a gente falava, né? Às vezes precisa botar um pouquinho o pé no chão e se sacrificar mais pelo time, né? Que eu acho que é o que o Fred e o McTominay fazem, né? Eles são jogadores dinâmicos, eles passam, eles marcam, eles têm velocidade, eles conseguem ditar o ritmo do jogo, né? Então, eu acho importante às vezes a gente destacar esses caras que carregam o piano, né? Não é só os Rashford, os Cavani, né? Então, eu acho que ele é titular sim, é legal ver ele se dando bem. Né, porque foi um cara muito criticado na época pelos valores que o Manchester United pagou por ele, e também criticado pelos próprios brasileiros por ele ter ido para a seleção brasileira em 2018 e o Tite não ter levado o Arthur, né? Então o Arthur também merecia estar naquele time, mas mostra que o Tite fez uma escolha acertada, né? Realmente o Fred está jogando muito. E até falando sobre essa questão do elenco, né? Eu acho que justamente essa questão do elenco, né, que está pesando, mudando de assunto, para o Liverpool, né, não está conseguindo repetir a temporada passada, né?
porque a avaliação que eu faço, eu pensei muito essa semana, o que eu ia falar no podcast para explicar porque precisamos falar de Liverpool. Do Liverpool. Então, eu acho que temporadas passadas o Liverpool sempre teve como característica ter jogadores que se machucavam um pouco, né? O Ronaldo, o Henderson, o Milner. O próprio Van Dijk não era um cara que se machucava. O Van Dijk, o Mané, o Salah, os caras estavam sempre, né? Sempre jogando, né? E nunca se machucavam, né? E essa temporada com o coronavírus e com toda essa mudança de calendário, a questão física pesou, né? O Liverpool teve o azar de muita gente, né, ter lesão de ligamento, lesão de joelho, assim, numa sequência. A lesão do Van Dijk foi bem infeliz. Exatamente. O Matip agora rompeu o ligamento do tornozelo, né? Então o time ficou sem zagueiros para a temporada, contratou 2, aí a gente vai falar disso mais tarde. Então começou a aparecer o fato do Liverpool não ter elenco, né? O Klopp sempre trabalhou com elencos curtos em todos os times que ele treinou. E ele gostava desse tipo de adaptação, às vezes jogar com um zagueiro no meio, né? Ou ao contrário, né? Jogar com meio campo na zaga, um atacante que faz ali um meio, então... isso funcionou durante muito tempo, mas para essa temporada tá mostrando que o Shaqiri, o Origi, né, esses caras eles não conseguem manter o mesmo nível, né? E ontem da derrota em casa, né, pro Brighton 1-0, ficou bem evidente, né? Sem o Mané, o time totalmente sem profundidade, não conseguia ter aquela velocidade assim nas ações, né, de ir para cima. O time deu um chute no gol. Né? Tem chutado pouco a gol, inclusive, né? Tem feito pouco gol, e o Liverpool era um time que, nas últimas temporadas, foi conhecido pelo aquele trio de ataque fulminante. É o que falta, aquela verticalidade, né? Hoje, para tu conseguir desarmar essas defesas, e o Brighton foi um time que marcou muito bem o Liverpool, tu precisa ou de um passe mais vertical, assim, que deixe, né, um cara numa condição de finalizar, ou então um cara que drible, né? Que é o caso do Mané e do Salah. E ontem o Salah não estava numa boa fase, né? Os outros 3 meio-campistas têm como característica o passe, né? É sempre aquele passe pro lado, né? Que fica dando aquela cadenciada, mas tu não consegue furar uma defesa. Então foi o que aconteceu, né? O próprio Thiago Alcântara não fez uma partida muito boa ontem. Então eu acho que o Liverpool tem que repensar um pouco e dar uma mudada, né, no elenco, porque se quer competir para o Manchester City, vai ter que ter um elenco com mais opções, né? Vai ter que se mexer no próximo mercado. Eu acho que sim. Não é uma característica do clube, né? Historicamente, também do Klopp, mas, olha, vai ficar pelo caminho, né? Eu acho que para esse ano a única chance que tem agora é a Champions, né? Daqui a pouco dá uma recuperada. Mas para a Premier League, por exemplo, se o Manchester City vencer agora o jogo do fim de semana, que é contra o Liverpool, inclusive, vai abrir 10 pontos. Né? Então é muita coisa para buscar. E a gente já abrasileirou o Thiago Alcântara, então eu queria reabrasileirar o Jorginho, que é um cara que, né, queria até jogar pela seleção brasileira, mas acabou jogando pela italiana, porque no final das contas ele não teve muita opção, mas que vinha esquecido pelo Lampard, né? Ele estava no banco, ele estava dificilmente jogando, que eu achava até um pouco injusto, porque eu gosto do futebol dele, também carregador de piano, também naquela posição que não dá esse destaque, e que talvez por isso a gente não tenha dado destaque para ele na seleção brasileira. Não tem essa pompa toda, né? O cara exatamente. Que dá o passe pro gol, né? No entanto, chegou o Tuchel, ele já jogou, já foi 2 jogos de titular e fez um jogaço. Recentemente foi contra o Burnley na última rodada. Exatamente. Já reconquistou o lugar dele com essa troca de técnicos. Pô, eu acho interessante, assim, que ele é um cara que não tem uma característica muito da Premier League, né? Ele foi levado pro Chelsea pelo Sarri, né? Que é um cara que gosta do jogo curto, aquele passe... italiano, né? Exatamente. Mas a Premier League é kick and rush, né, como eles dizem, então ele não é um jogador com essa característica de ser físico, né, ainda mais para um volante, então acho que ele ficou meio que num limbo com essa mudança de técnicos, né, não sei o que tu pensa a respeito. E o próprio Chelsea, né, essa desorganização assim, de tanto cara contratado e também nenhum dá certo, não são caras que casam característica, o que tu acha? Eu vi que ele fez uma partida muito boa, inclusive sentia falta de ver ele fazendo partidas boas, porque quando ele estava jogando e ele entrava, que ele não estava sendo titular, acho que faltava essa motivação e ele vinha meio mal mesmo, assim. Não sei se talvez tenha sido um pouco a mudança de posicionamento, que o Tuchel deixou ele um pouco mais livre naquela área ali, não só tão preso na frente da zaga, como ele estava um pouco com o Lampard quando ele jogava, sim, que não era frequente. E aí eu fui ver que ele fez 94% de acerto de passes e ele acertou todas as bolas longas que ele deu. Então, assim, essa verticalidade que falta no Liverpool, talvez o Jorginho esteja solucionando um pouquinho o Chelsea. Na época que ele estava indo pro Chelsea, né? O Liverpool sondou, né? Mas também, né, acabou não rolando, assim, né? Pois é. Mas até seguindo em Londres, eu queria mudar um pouco de assunto, né? Pra gente já escolher os nossos piores, nossos melhores. Porque tem um cara em Londres, um brasileiro, né, que teve uma
uma noite infeliz e que eu imagino que deva ser o teu pior. É o meu pior da semana. É o meu pior da semana. Eu vou com o Davi Luiz e eu sei que ele não é muito querido no Brasil mesmo, já tem bastante tempo, a gente corneta ele até não poder mais, então acho que vai ter muita gente concordando. Só queria dar alegria para o meu povo inglês, né? Ele não deu alegria. Dito isso, né? Ele não deu alegria, né, contra o Wolverhampton. Ninguém, né? Ele fez um pênalti muito bobo e, na verdade, já é a segunda vez nessa temporada que ele faz um pênalti e é expulso. E aí, quando você é expulso na Premier League com cartão vermelho, você fica 3 jogos suspenso. Ou seja... Por um lado bom, ele não vai ser o pior da semana, né, na semana que vem, então já tem... Pois é, tem isso. Mas pro torcedor do Arsenal... Bom, talvez pro torcedor do Arsenal até seja bom isso, né? Eu vou fazer um contraponto, assim, que eu acho que o pessoal às vezes é injusto com o Davi Luiz, né? É impossível um cara que é campeão da Champions, que, né, jogou só em times grandes da Europa, ser tão criticado como ele é. Eu acho que ele tem um estigma muito ruim. Eu não acho ele tão ruim, na verdade. E tu sabe que eu vi uma vez o Mourinho, né? Agora eu não tenho certeza exatamente se foi o Mourinho que falou, tá? Mas imaginem que foi o Mourinho. Foi um cara importante, né? Essa não é uma opinião minha. Dizendo que o grande problema do Davi Luiz é que ele é um pouco desconcentrado durante o jogo. É, né? Exatamente isso. Ele é um zagueiro com velocidade, ele tem boa técnica, né? Ele é bom no 1 a 1, ele tem um controle de jogo legal, ele chega a jogar de volante e tal. Ele se destacou em alguns times jogando num esquema de 3 zagueiros, né? Que ele podia, né, ter sobras, né? Que esses erros dele que ele costuma às vezes fazer, né? É exatamente a minha opinião sobre o Davi Luiz, né? Que ele é um cara que ele até assim bom ofensivamente quando ele vai pra frente, né? Ele faz muito gol, ele bate bem de falta, mas ele é um cara que não pode ser o último cara, porque aí ele faz um pênalti daquele, porque ele meio que se perde um pouco. No esquema do Conte no Chelsea, quando ele era o terceiro zagueiro, ele ficava um pouco como volante à frente da zaga. Ele era um terceiro zagueiro, mas ele era um pouco mais adiantado. E aí ele funcionou muito bem. O torcedor brasileiro que critica muito o Davi Luiz, desde aquele momento alegria ao nosso povo, pedia inclusive a volta dele para a seleção brasileira, que não aconteceu. Então acho que também ele tem um pouco disso de ser talvez um pouco injusto e ter criado um certo estigma e uma imagem que não conseguiu desfazer. Mas no jogo contra o Wolverhampton, realmente, um jogo importante, um Arsenal que vinha em crescente, numa sequência boa, jogos, sem perder. Um Arsenal que começou a temporada beirando a zona de rebaixamento, então era um jogo muito importante. E foi uma bobeira que ele não podia ter dado. E o PP ainda fez um golaço, né? Não sei se tu chegou a ver, mas olha... O PP fez um golaço. Procure no YouTube aí, fez um golaço, né? Arsenal pagou o quê? 80 milhões de euros, libras nesse cara aí, né? Bom, também dá pra ir para uma das piores contratações dos últimos anos, né? Eu lembro que na época eu falava para alguns amigos ingleses que eu tenho, olha, vocês deviam investir em outros jogadores brasileiros, em alguns pontos muito melhores, né? O Everton Cebolinha do Grêmio joga 2 vezes mais que esse cara e vocês podiam ter comprado por metade, né? Mas enfim, agora tá feito o erro. E quem é que foi o teu melhor, né? Falamos do pior, quem é que foi o teu melhor da... O meu melhor eu vou continuar na Premier League. Eu vou de William José. Porque a gente, inclusive, comentava sobre a contratação, que ele podia ser uma boa contratação. Ele chega por empréstimo por 6 meses para suprir a ausência do Raul Jiménez. Então, pode ser que ele não continue na temporada que vem. Mas ele já começou mostrando serviço. Ele sofreu o pênalti, inclusive, ele teve uma excelente atuação e ele já é titular. Num time que não é top 6, mas é um time que vai brigar por competição europeia, porque é um time que vem se mostrando em crescente nos últimos anos. Exatamente. Então, tudo bem que um dos maiores jogadores do time, que é exatamente o Raul Jiménez, não vai jogar mais essa temporada, provavelmente, né? Porque ele sofreu uma lesão muito séria. Não foi nem uma lesão, né? Foi um acidente, na verdade, muito sério. E ele chega para suprir essa ausência e ele vem cumprindo o papel dele. Eu acho, pelo menos são 2 jogos, a gente não pode dizer... bom, eu também, de repente, seco o cara e ele depois, no dia do jogo seguinte, ele já vai super mal. É o que nós estamos fazendo, inclusive, ultimamente, né? Tem que tomar cuidado. Pois é, mas eu achei que ele já chegou mostrando serviço e, de repente, querido garantir o lugar dele na Premier League no ano que vem. Não, legal. Eu até acabei não falando o meu pior da semana, mas eu também elegi o Davi Luiz, né? Eu tinha pensado no Militão, que foi expulso também, mas eu vou ficar com o Davi Luiz. Acho que o pênalti que ele fez foi extremamente infantil, né? Para um jogador tão experiente. Enfim, elegi ele como o meu pior da semana. E o meu melhor, vou de Lucas Paquetá, né? Menino jogando muito. Teve dancinha ontem, fez gol da vitória, então eu vou de Paquetá, foi dar uma man of moral the pra match. ele. Os meus amigos costumam brincar que eu era fã do Paquetá na época de Flamengo, apesar de eu não ser do Rio. E depois, quando ele deu errado no Milan, entre aspas, né, eles ficavam tirando onda comigo, me cornetando, né? E até aproveito para te perguntar assim, se tu viu o jogo, se tu gostou da atuação do Paquetá, se tu acha que ele já tá numa crescente assim a ponto de tá jogando mais do que jogou no Flamengo, ou não?
Ou estamos exagerando nessa... Vi o jogo, gostei bastante da atuação dele, super justo ele ter sido eleito o Man of the Match, não só porque fez o gol, né? Às vezes o cara faz o gol, mas não necessariamente é o melhor em campo. Mas ele era um cara, ele deu muito passe certo, ele foi muito perigoso. O Lyon até sofreu em determinado momento, porque o Lyon tá um pouco com essa característica de que faz o gol e tira o pé do acelerador, assim, né? Então, não contra o Saint-Étienne, que foi um 5-0, mas assim, quando pega times mais fortes e encontra um jogo mais difícil, teve problemas para passar pelo Bordeaux na rodada anterior, mas é um time que vem jogando muito bem e eu acho que o Paquetá é peça fundamental nesse jogando muito bem. Vou criar polêmica aqui, pode ser que os flamenguistas de repente notem o nosso YouTube de comentários, mas eu já acho que ele joga melhor do que ele jogava no Flamengo. Eu acho que ele está mais versátil, que ele soluciona mais problemas naquele meio de campo e que ele vem mais motivado e produtivo. Os passes do Paquetá têm sido certeiros, assim, os passes para frente, os passes ofensivos que criam jogadas de perigo. E ontem, ele, na verdade, ele teve uma finalização perfeita. Ele recebeu um passe perfeito também, e ele entrou e pronto, foi bola na rede, foi aquele gol que você fala assim, cara, esse cara entrou para saber o que ia fazer. Ele, na verdade, ele ficou um jogo suspenso por ter tomado cartão, voltou no jogo seguinte no banco, mas já voltou para a titularidade. Ele conquistou o lugar dele no Lyon, que tem um meio de campo bem populado, com bastante opções. Eu acho o Paquetá a melhor delas nesse momento. Eu sempre fui muito fã dele, desde a época de Flamengo. Eu achava que ele tinha uma característica muito interessante para um jogador de meio campo hoje, que ele é alto. A gente falava isso antes, né? Ele é alto, ele tem velocidade. Ele é bom no desarme, né? Ele é um cara que sabe pressionar, assim, né? Mas ele também tem habilidade para criar, para chegar de trás. No Flamengo ele jogava uma coisa meio de segundo volante, assim, né? Então eu sempre achei ele um cara muito moderno, né? A gente gosta de usar essa palavra hoje em dia, né? Tá meio estigmatizado também, mas... O Paquetá, inclusive, nos jogos do Lyon, você vê muito ele sofrendo uma falta decisiva. Ele é o cara que pega a bola e parte pra cima na jogada individual, com aquele talento do drible do brasileiro, e sofre faltas na entrada da área. O Depay bate muito bem de falta, o Dubois tem um chute muito bom. Então você vê o Paquetá criando chances, mesmo quando ele... Eu achava que tava faltando um pouco de confiança pra ele no Milan, né? Eu acho que foi um passo daqui a pouco um pouco maior do que ele deveria ter tomado na carreira, porque se criou uma expectativa muito grande. E ele talvez não soube lidar muito com essa pressão, né? O que é normal, um cara muito novo. Eu acho que ele não conseguiu despontar ainda como a gente esperava, muito por talvez uma maturidade para lidar assim, com essa pressão, né? Se falou, inclusive, no início do ano passado que ele estava passando por uma certa depressão no Milan, né? Não sei se isso foi confirmado, mas eu lembro que na época eu fiquei preocupado, assim, porque é um cara que se depositava muita esperança, inclusive para a seleção brasileira, né? E acho que ele foi para um lugar onde ele está sendo mais bem lapidado, né? Estão sabendo cuidar melhor dele. Tem mais brasileiros, né? É um país que... o Lyon em si é um clube que sabe trabalhar bem os jovens, né? Não é um time pequeno da Europa, no sentido assim, dele descer um degrau na carreira, mas ele deu um passo para o lado e acho que foi um movimento certo e acho que ele está colhendo os frutos agora. E eu concordo contigo. Acho que daqui a pouco ele pode estar jogando melhor do que ele inclusive jogava no Flamengo, né? E há que se fazer uma menção honrosa também ao Bruno Guimarães, que é um cara que começou no Lyon um ano atrás voando e depois perdeu um pouco de espaço, porque esse meio de campo tem bastante opção. O Thiago Mendes cresceu muito de posição, de produção, e jogou ontem, na verdade ele entrou no lugar do Paquetá no jogo anterior quando o Paquetá estava suspenso e acabou sendo opção de novo no jogo de ontem. E aí o Thiago Mendes acabou ficando no banco e entrando no segundo tempo. E aí eu queria saber de você, quem você prefere? Bruno Guimarães, nesse momento, Bruno Guimarães ou Thiago Mendes? Bruno Guimarães, sem dúvida nenhuma, né? Sou fã do futebol dele, inclusive ele já fez um gol contra o meu time numa final, né? Vocês podem imaginar que final foi essa. Então, sou fãzaço do futebol dele. Acho que é um tá vendo? Cara... Pra gostar do cara que fez um gol em final do seu time, realmente o futebol do cara é bom. Mas a gente aprende com o sofrimento, né? Então, ele nos castigou e eu acho que ele merece, assim, esses frutos que tá colhendo aí no Lyon. Também foi uma decisão acertada ele ter ido pro Lyon, né? Foi especulado em outros times maiores. Eu acho que ia ser um passo pouquinho demais na carreira. E eu sou fã dele, né? Ele passou um tempo fora por causa do Covid, né? Tá voltando agora, mas ele já era titular do Lyon, né? Também... Eu acho uma coisa interessante, né? Eu queria trazer essa discussão. Tu vê que ele é um cara comprometido, que ele já fala francês. Fala super bem, inclusive, francês, dando entrevista depois do jogo. Que o cara, né, é um cara que tu pode contar, né? Um cara profissional, né? Isso mostra um profissionalismo.
Vocês podem discordar de mim aí. Bom, discorda, bota nos comentários mas no eu YouTube. acho que isso mostra um baita de um comprometimento, né? É uma língua difícil de aprender, o cara foi lá, aprendeu, fala. Então, pô, se ele tá disposto a fazer até isso, jogar, o cara vai, né? Vai comer a bola, né? Bom, e já que a gente tá falando de futebol francês, Paris Saint-Germain jogou sem o Neymar. E aí o Neymar, na verdade, ele foi suspenso porque ele tomou o terceiro cartão. Na França você é suspenso com 5, né? Não é que nem o Brasileirão que são 3, são 5 cartões amarelos. Mas ele foi suspenso por tomar o terceiro em menos de 10 jogos. Eu não conhecia essa regra. Você já ouviu falar em algo assim? Nunca tinha escutado, inclusive foi uma surpresa quando tu me comentou isso hoje mais pela manhã. Mas enfim, né? Pelo menos ele conseguiu ficar em casa, comentar o BBB. Tá de aniversário amanhã, 29 anos, né? Quem diria? Pois é. Não é mais menino nem, né? Não pode mais. 30, será que o Neymar vai ter uma crise de 30 anos aí? Pois é, inclusive, pelo menos ele tá liberado para jogar, não tomou um cartão amarelo no último jogo, tá liberado para jogar o clássico Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain, que você assiste exclusivo no OneFootball. Se você não tem o aplicativo, baixa, você consegue assistir também no site. No link na descrição aqui no nosso episódio do YouTube tem o link para você baixar. Comentários de Mauro César Pereira. É o quê? No domingo, 5 da tarde, na verdade, rodada tripla de Ligue 1. Tem muita Ligue 1 pra gente e tem Olympique de Marseille contra o Paris Saint-Germain, que é um Olympique de Marseille em crise, que vem perdendo jogos, não perdeu o último, empatou. Torcedores invadindo o CT, né? Torcedores invadindo o CT, coisa de futebol brasileiro, vamos combinar, infelizmente. E o André Vilas-Boas, que eu acho que deve ter uns 5 episódios que eu falo que daqui a pouco ele vai cair, caiu, mas ele pediu pra sair, né? Vamos lá, Olympique de Marseille tá de olho. Pediu pra sair naquele velha, né? A gente gosta de ficar rasgando cedo do futebol europeu, né? Ele pediu pra sair porque tem uma contratação em acordo com a de diretoria. Um jogador, né, que ele não queria, né? Então tu vê que, né, os mesmos problemas acontecem aqui, né? Os mesmos problemas que a gente fala do futebol brasileiro também acontecem aqui bastante e não são poucos, né? Então, caiu, já era pra ter caído faz tempo, né? E a torcida tá pistola, né? E aí a gente já ouviu falar em tantos nomes para assumir. Tem Rafa Benítez, Maurício Sarri, Abel Ferreira, que acabou de ganhar uma Libertadores, eu acho que ele não vai sair agora, nem que seja para o Olympique de Marseille, e Jorge Sampaoli. Quem você acha que de repente encaixa ou pode ser uma solução para o Olympique de Marseille no meio da temporada? Olha, eu acho que desse quarteto que tu citou, né? Eu acho que os dois últimos estão no futebol brasileiro, Abel Ferreira e Sampaoli, não sairiam dos seus times para assumir o Olympique de Marseille. Né? O Sarri, de repente, né? Mas é que, pô, ele estava no Chelsea, Juventus, aí vai para o Olympique de Marseille com todo respeito. Né? Ele disse que não assume time no meio da temporada. Não sei se vão convencer ele. Eu acho que ele está num nível já de treinador, assim, que ele não precisa mais se dar o luxo desse tipo de coisa, pelo menos no atual momento, né? Que também era o caso do Pochettino, né? Tinha vários convites, né? E só aceitou um convite meia temporada porque era o PSG, né? Daí não é qualquer time. Mas assim, acho que o Rafa Benítez talvez seja a melhor opção dessas que tu citou, né? Eu confesso que eu também não acompanho muito o Olympique de Marseille, né? Mas vivo bastante os jogos contra o PSG, né? Que eu achei que eles jogaram muito bem. Mas é um time que tem bons valores, né? Tem que ver o que estava acontecendo. Tem um excelente elenco. Né? É estranho estar jogando tão mal. Mostra-se, né? Acho que esse episódio aí do André Vilas-Boas de não conseguir estar em acordo com a direção mostra que o clube está meio desorganizado. Então, né, talvez não seja o problema os jogadores em si, né? Talvez aconteçam coisas ali que a gente não está sabendo também, né? E a gente fala sempre de Paris Saint-Germain, de Lille, de Lyon, porque estão lá na ponta. A gente está agora mencionando um pouquinho do Olympique de Marseille. Mas o Mônaco a gente não costuma falar muito e o Mônaco venceu 22 dos últimos 24 pontos disputados. Você acha que o Mônaco disputa o título? Eu acho que é difícil porque tem 3 times que estão um pouquinho mais na frente, assim, né? Eu acho que os 3 vão ter que tropeçar para o Mônaco conseguir chegar, o que é difícil, né? Se já é difícil o PSG não embalar nesse campeonato francês, eles perderem fôlego a ponto do Mônaco ultrapassar, eu acho que é complicado, né? Acho que o Lyon e o Lille tem mais time, assim, né? Mas também o Mônaco sempre faz bons trabalhos, né? Tá sempre revelando gente boa, né? Pois tem vários bons jogadores, tem o próprio Caio Henrique, né? O Caio Henrique vem jogando muito bem. Vem com um ataque fulminante, na verdade, o ponto forte ali daquele time mais ou menos é bem o ataque. E um trabalho muito bom do Niko Kovac, que a gente tá falando de técnico, não conseguiu demonstrar esse trabalho do Bayern de Munique e agora, de repente, né, um passo atrás, né, para o Mônaco, vem fazendo um excelente trabalho. Mas o Bayern de Munique que
tá virando um pouquinho a chave pro Mundial de Clubes. Na Bundesliga, a gente vinha falando que ele vinha vencendo sem convencer, né? Não tava muito bem, né? Tava naquela derrapada, tava meio de ressaca nos últimos títulos, 1-0. né? Às vezes empatando, às vezes... Mas meteu 4 agora no Hoffenheim, meteu 4 no Schalke, pega agora Hertha Berlim, meio cachorro morto pra eles, porque assim, o Hertha perdeu os últimos 3 jogos e tomou 10 gols nos últimos 3 jogos. Olha, eu acho que é meio cachorro morto, sim. Foi uma boa expressão. Hertha tá em decadência, né? Eu acho que o Bayern vem numa crescente. Eles estão com alguns problemas de lesões e também de Covid, né? Mas é um time que tem muito, eu acho que de todas as ligas europeias é o time que mais sobra dentro da sua liga, né? Eles têm um elenco muito forte, né? Eu várias vezes aqui eu cito que o Borussia Dortmund teria time para fazer frente, mas também não consegue se consolidar, né? Meio que um Manchester United das antigas. Então eu acho que eu apostaria todas as minhas fichas no Bayern de Munique nesse final de semana para ganhar do Hertha. Acho que o Hertha não vai ser nessa partida que eles vão se recuperar, né? Pois é, quem está se recuperando um pouquinho mais é o Matheus Cunha, que a gente até falou que baixou muito de produção desde o início da temporada, que ele começou meio voando, mas deu uma assistência no último jogo. Hertha perdeu, é verdade, não vem jogando bem, mas o Matheus Cunha está tentando no meio daquela mar de desorganização do Hertha Berlim. No meio do furacão, tá conseguindo... No meio do furacão. E o Matheus Cunha, que inclusive é protagonista da nossa próxima promoção, do nosso próximo concurso. Aqui. Nessa sexta-feira, em parceria com o Vebet e exclusivo no OneFootball, você assiste Hertha Berlim Bayern de Munique, 4 da tarde. E se você quiser ganhar uma camisa do Hertha Berlim assinada pelo Matheus Cunha ou uma camisa do Bayern de Munique assinada pelo Zé Roberto, que na verdade não está aqui com a gente, porque ela está lá em São Paulo com o Lucas, que é o apresentador do nosso canal do YouTube, você tem que assistir esse jogo, porque a gente vai anunciar essa promoção e o que você tem que falar durante o jogo. E bom, vamos combinar que você já não precisa de incentivo para assistir um jogo desse, mas que vale a pena também ganhar uma camisa, né? Vale a pena, né? Eu queria participar, mas tu já me proibiu, então... Não, o OneFootball tá vetado. Exatamente. E não vale pedir pra família. É. Mas assiste mas eu não esse jogo... nem do Bayern de Munique, eu já queria só que era aquela do Leverkusen, né? Mas eu fui proibido, né? Então eu não participo mais, fiquei magoado. Né? Pois é, assiste esse jogo que vale a pena, não só o jogo, como também participar da promoção, saber o que tem que fazer pra concorrer a essa promoção. Exatamente, né? Não é só se inscrever, tem que mandar bem na resposta. Tem que mandar bem na resposta, tem que ser criativo. E essa rodada a gente tem, além de Hertha e Bayern de Munique, rodada dupla no sábado, dupla simultânea. Porque a gente tem Freiburg e Borussia Dortmund, com Dudu Monsanto e Gerd Wenzel, nossa dupla de ouro. E tem Schalke e RB Leipzig na mesma hora, no sábado, dessa vez com Luiz Alano e Bruno Lohance. Em parceria com o Vebet, exclusivo no OneFootball, todo mundo já está sabendo. E o Bayern, que vai pegar o Hertha, inclusive um pouquinho mais cedo, às 4, não é 4h30, que costuma ser o horário da sexta-feira, já vai virar a chave para o Mundial, tá preocupado com o Mundial, ou time europeu não tá nem aí, vai cumprir tabela e quer voltar para a Bundesliga? Acho que eles estão preocupados sim, querem ganhar, né? Título é taça, não é uma taça qualquer, né? Eu acho que é uma taça mais importante do que ganhar essas Supercopas e tal, que eles já encaram com bastante seriedade, né? Eu não sei, assim, eu até tava falando antes aqui nas nossas produções que eu tô com uma pulguinha atrás da orelha quanto ao Palmeiras, assim, né? Não sei se os palmeirenses vão ficar felizes comigo em relação a isso, né? Os rivais nem tanto, né? Porque eu vou acabar com um grande meme da história futebolística brasileira, mas eu tô com uma pulguinha atrás da orelha. Eu acho que o Palmeiras, óbvio, né? Que o favorito, amplamente favorito, francamente favorito é o Bayern, mas eu acho que não vai ser um jogo jogado, entendeu? Do Bayern, né? Digamos, aplicar uma goleada no Palmeiras. Acho que vai ser complicado. Vai fazer jogo duro. Eu acho que vai fazer jogo duro, sim. Tu concorda ou... Se jogar o que a gente sabe que esse Palmeiras joga e o que jogou, por exemplo, contra o River na primeira semifinal, e na verdade o que vem jogando no Brasileiro antes de virar a chave para a Libertadores, sim, que em algum momento eles desistiram, eu acho que faz jogo duro, sim. Eu acho que a gente vai ter um grande jogo e... Naturalmente o Bayern é favorito, mas eu acho que o Palmeiras vai dar bastante trabalho. E não pode até encontrar um gol um golzinho no questão do Bayern. Salvador. O Bayern tem um grande ataque, né? Ninguém nega isso. Né? Hoje é o melhor ataque do mundo disparado. Mas a defesa, né, não é lá essas coisas. E vem sendo fraco nessa temporada. Exatamente. E o Afonso Davies, que não sei se vai ser titular, é um lateral que às vezes ele costuma sofrer um pouco defensivamente, porque ele era ponta, né? Que ele fez a base, né, dele
como atacante, né? Então ele é um cara que vai muito bem na frente, mas ainda tem alguma deficiência atrás, né? Então talvez o Palmeiras possa explorar nesse lado, né? De repente a velocidade do Rony, alguma coisa nesse sentido aí. Um lançamento que nem foi na final da Libertadores, um lançamento desse, né? Ganha o jogo. Eu acho que o ponto pro Palmeiras fazer valer daqui a pouco, né, um lance é na defesa ali do Bayern, que não é lá essas coisas, né? Tanto que eles estão querendo contratar o Upamecano, né? Tá se falando muito nisso, né? Então, se querem contratar um zagueiro, porque sabe que o que tem no elenco não é lá, não é muito bom, né? Pois é, e na verdade, foi o que eu estava dizendo. Eu acho que o Palmeiras tem chance se jogar o que a gente espera que o Palmeiras, que a gente sabe que eles conseguem. Se jogar o futebol da final da Libertadores, aí eu já tenho as minhas dúvidas. E quem tá jogando o que sabe é o Barça, mudando um pouquinho de assunto, saindo da Alemanha pra Espanha, né? Ontem venceu de 5-3, né? Mas tava perdendo de 10-0, não, de 2-0, né? Conseguiu buscar o resultado e olha, o Griezmann jogando bem, calando a boca de muita gente, inclusive a minha. Eu já tinha preparado o roteiro dizendo assim: Atlético, Real, Barça, agora ficou fácil pro Sevilha. Aí o que aconteceu? Eu preparei o roteiro antes do jogo, queimei a língua antes do jogo, inclusive. E aí, obviamente, o Barça passou com um golaço, na verdade, foi do Jordi Alba, eu acho, com o passe do Griezmann, né? Acordou, né, no segundo tempo, na prorrogação. Achei o Barça meio sonolento em determinado momento do jogo. Um pouco por isso de talvez subestimar um pouco o adversário. E o Granada não é o Atlético de Madrid, vou até dizer o Real, né? Pois assim, o Real que a gente conhece, que não é esse que está bem jogando, mas o Granada está tentando vaga na Liga Europa. O Granada já vem várias temporadas disputando vaga na Liga Europa, indo muito bem. Na verdade, ele fez a Liga Europa no ano passado. Desse ano ele estava, né? Ele classificou, acho que para a segunda fase, se eu não me engano. Eu confesso que eu não lembro disso, mas pode ser que tenha se classificado. Ele estava no grupo do PSV, internet, eu assisto futebol holandês, então eu sei dessas coisas. Eu só não me lembro se ele passou em primeiro ou em segundo, mas eu acho que ele passou. E o Granada, inclusive, com o gol do Kennedy, que eu nem lembrava que estava no Granada. Eu não sabia que ele estava jogando lá também. Pois é. Eu tenho a impressão um pouco de que o Kennedy vai ser um pouco o Lucas Piazon, parte 2, que passou 10 anos no Chelsea e não jogou no Chelsea, jogou em 10 times diferentes. Meu sonho era ser o Lucas Piazon, que fez um programa de intercâmbio pela Europa, né? Fala várias línguas, né? Jogou em vários times. Né? Encerrou o contrato dele com 10 anos de Chelsea e não me lembro dele jogar com a camisa do Chelsea. E o Kennedy, inclusive, jogou com a camisa do Chelsea, jogou com o Mourinho no Chelsea. E eu me lembro do Kennedy fazer boas partidas. Ele fez boas partidas. Mas aí ele foi fazer uma bola fora, um comentário ruim, o Chelsea não gostou nas redes sociais, mandou ele embora e agora ele tá indo de time para time, se perdendo por aí no momento na Espanha, né? Era Retafe, agora Granada. Quem sabe, de repente, com esse gol ele não acorde um pouquinho, né, pra vida. Pode ser. E vamos sair um pouquinho da Espanha, ir pro ladinho ali, falar de Portugal, né? Vamos, porque eu não quero falar de Real Madrid esse episódio. Os nossos amigos portugueses, falar um pouco da Liga NOS, né? O que tu conta pra gente aí que aconteceu nesse fim de semana? Será que o Sporting tá com a mão na taça? Não ganha desde quando? O Sporting não vence desde 2001. Vai fazer 20 anos. Que é só Porto e Benfica, Porto e Benfica. Então, assim, se a gente reclama, por exemplo, do futebol inglês ou do francês, né, ou alemão até, que não varia muito o título, bom, varia entre dois também, né? Eu não diria que isso é variar. Mas, surpreendentemente, porque o Sporting não fez grandes investimentos esse ano, e o Sporting tem um orçamento bem mais modesto do que do Porto, do Benfica. Tem uma academia muito boa, né? Tem uma academia muito boa. E vem, na verdade, trabalhando com os mesmos jogadores já tem um tempo. O Sporting, ele tem essa academia muito boa e ele vem tentando segurar esses jogadores, né? Apesar de ter pedido o Bruno Fernandes, que era o seu grande jogador, mas perdeu, né? Pelo menos conseguiu vender por uma bolada para não ficar com os cofres vazios. E o Sporting está com 42 pontos, são 4 à frente do Porto e tem 9 pontos à frente do Benfica. Que, assim, a gente achava que o Benfica ia ser o favorito a tudo, porque o Benfica pegou o Jorge Jesus de volta, investiu muito alto, contratou muito jogador, investiu no Cebolinha, continua se reforçando e 33 pontos, assim, bem decepcionante. Você acha que futebol português vai seguir um pouco a moda do brasileiro e demitir o Jorge Jesus? Olha, eu acho que o problema do Mister está sendo a expectativa que se criou, né, em Portugal, em torno da contratação dele, do retorno dele pro Benfica, né? Porque, se for olhar, a campanha dele também não é tão ruim, né? Ele
Os últimos 4 jogos ele teve esse problema dos vários jogadores que contraíram Covid, né? Tá com muitos desfalques. Ele né? contraiu Covid, exatamente. Então né? ele é difícil, é complicado, né? Mas se for olhar os números, a campanha dele não é tão abaixo do que ele fez em outros anos, né? Pelo menos nas comparações que eu fiz aqui. Acho que o jogo que vai ser bem definidor quanto ao futuro dele é o contra o Arsenal pela Liga Europa, né? Provavelmente aí vai o racha, né? Como a gente diz. Então, Eu tenho a impressão um pouco de que essa fase ruim, não vou nem dizer tem ruim, muito flamenguista secando do que Benfica. é da energia negativa dos flamenguistas que estão lá querendo o Jorge Jesus de volta e falando cai. Agora tu imagina se ele cai, a pressão que vai ser em cima, né, do técnico do Flamengo a todo momento, que a primeira derrota que o cara faz é protesto no Ninho do Urubu e... Mas às vezes é bom o cara nem voltar pro time, porque ele tem essa relação boa, saiu exato. em alta, deixa as coisas como estão. Voltar pro Flamengo nesse momento talvez não seja melhor para ele, realmente. Sim, com certeza. Mas já vamos aproveitando e falar de transferência, né, que a gente não Fechou falou a janela. ainda, fechou a janela, né? Fechou a janela. E o que você acha que a gente consegue... Os highlights dessa janela de transferência? Olha, eu acho que foi mais fraca foi muito dos fraca. últimos anos, porque eu me lembro de todos os anos. Foi muito fraca. Eu acho que o maior highlight foi o Liverpool, né, que contratou 2 zagueiros, né, o Ben Davies, que não é o Ben Davies do Tottenham, né, um zagueiro do Preston. Pois é, quando eu fui ler a primeira notícia, eu falei assim, pô, mandou bem! Lateral, aí depois eu fui ver quem era o cara, falei, não sei quem é. E contratou o Kabak, que é um zagueiro turco que jogava no Schalke. Aí tu ficou pensando, pô, o Schalke é o último campeonato alemão, não ganhou há quase um ano quando estava o zagueiro do Schalke. Mas esse cara ele já era especulado no Liverpool há bastante tempo, né? E o Mustafi foi pro Schalke, né? Então, foi uma não troca, pode reclamar. Assim. Então, na verdade, esse movimento ele não foi tão inesperado, né? Porque o Liverpool realmente observava já esse jogador. Eu acho que talvez faltou um pouco de planejamento para a direção do Liverpool, né? Porque contratar 2 zagueiros no último dia de janela, né, significa que tu tá, né, querendo achar aquela solução mágica ao invés de pensar com um pouco mais de tempo, né? Então, o Klopp vinha alertando durante todo o janeiro. Você vinha alertando desde o primeiro episódio também, do podcast, né? Que precisa coisa, de... Né? Eu falei pra ti antes do podcast também, que tá havendo um efeito dominó no Liverpool, porque tipo, tu não tem zagueiro, daí tu tira os meio-campistas pra jogar na zaga, daí tu também não tem meio-campistas, entendeu? Então, cara, o Henderson, né, muita gente criticava ele, né? Tô voltando a falar do Liverpool, mas é só pra deixar mais clara a minha opinião. É o meu clubismo. Mas o Henderson é o cara que melhor entende o esquema do Klopp, né? E essa pressão pós-perda, né? É um cara muito importante que, pra mim, foi o melhor jogador do time do Liverpool na campanha do título ano passado da Premier League. E tá jogando de zagueiro, né? Então acho que tá faltando falta pro Liverpool também, né? O Fabinho no meio, o próprio Henderson, né? E daí... Mas eles têm que fazer esse papel porque não tem zagueiro, porque o time não contratou, né? Então, cara, eu acho que aconteceu um mau planejamento, né? Nível Brasil. Mas falando de outras contratações, acho que a volta do Jovic pro Frankfurt também foi interessante, né? Que já fez mais gol do que fez no Real Madrid, Exato. inclusive. Não entendi por que o Real contratou ele. Não consigo entender porque gastou acho que 70 milhões para colocar um cara no banco, que eu até entendo se ele fosse lapidado para ser o substituto do Benzema, porque o Benzema já tem os seus 30 e alguma coisa. Mas o Zidane não bota o Benzema no banco nem por um decreto, né? Então... É engraçado, né? O Real contrata, o pessoal critica e o Benzema tá sempre lá, né? Sempre de titular. Pois é. E quem o Real contratou, na verdade não contratou, pediu de volta de empréstimo no início da temporada, foi o Odegaard, que vinha fazendo uma excelente temporada e vinha desenvolvendo o seu talento na Real Sociedad. O Odegaard foi contratado pelo Real Madrid com 15 anos de idade, eu acho. Sim, 14. Eu falava muito nele. Era o novo, sei lá o quê, o novo Messi, o novo... A chance desse cara vai ser o próximo Bojan aí, né? Era maravilhoso. Aí o Real Madrid, nessa coisa de a gente precisa ter os melhores jogadores do mundo, vamos contratar antes que o Barcelona contrate, e chamou esse cara que não tinha nem idade para ser contratado ainda. Jogou no time B, não conseguiu se fazer um pouco no Real Madrid, nem no time B, foi para a Real Sociedad, despontou lá, fez uma grande temporada no ano passado, foi um dos grandes nomes da Real Sociedad, voltou para o Real Madrid para ficar no banco. Aí eu acho que ele virou e falou assim, gente, eu preciso jogar, e foi pro Arsenal, uma panelinha ali no Real, hein? Porque, cara, é meio estranho, né? É meio estranho.
Eu acho que tem muito do Zidane ter o seu grupo, os seus favoritos, os homens de confiança. E a gente fala... Voltamos a falar do Real Madrid. Eu disse que eu não ia falar de Real Madrid. E o Real Madrid, né, precisa dessa renovação. O maior time do mundo tem que falar, não. O pessoal vai ficar chateado com a gente se não falarmos do Real Madrid. Pois é, precisa dessa renovação. Tem aí um Odegaard de 21 anos sentado no banco, entendeu? Eu até acho que quando ele jogou, ele não performou tão bem, ele não desempenhou tão bem quanto ele deveria, mas acho que ele estava fora de posição. Ele estava caindo pela esquerda, por quê? Porque o Hazard mora no departamento médico, né? Pô, outra lesão ontem, né? Outra lesão. Talvez até perca o próximo jogo da Champions aí, né? Exatamente. Que o Real pega a Atalanta? O Real pega a Atalanta. O Real também, né, vamos combinar, deu sorte, né? Porque eu até gosto da Atalanta, mas, né, pegou a Atalanta, não pegou o Liverpool, não pegou. Mas... E do Real também, né? Que jogou no Real e saiu, né? Foi uma troca, né? O Odegaard foi pro Arsenal e o Ozil saiu do Arsenal pro Fenerbahçe. Então, também foi ser feliz, né? Não jogava há bastante tempo, era o maior salário do clube. O Ozil, na verdade, no Arsenal, que não foi inscrito em nenhuma competição essa temporada, para mim, um dos grandes mistérios do futebol é por que o Ozil não joga. Porque, assim, a gente... Existem relatos de que ele é meio naiteiro, de que ele é baladeiro, de que... Ele é um jogador, assim, que ele tá um pouco fora do que se necessita de um meio-campista, né? Porque ele não é muito intenso, é aquele cara meio sonolento, assim, aquele camisa 10 clássico, né? Que hoje não existe mais espaço para esse cara, né? Os times não jogam mais com camisa 10, jogam com pontas e 3 meias ali, então ele fica meio perdido nesses esquemas, né? Então... Eu acho que também não se faz, né? Se ele fosse um cracaço de bola, beleza, mas ele nunca confirmou ser o cara, né? Ele sempre foi... Ele foi contratado para ser esse cracaço no Arsenal, né? Na verdade, ele era um cara que distribuía o jogo no Real Madrid e que era um grande time do Real Madrid, com o Di Maria, inclusive. E ele parece que entrou no gosto da night madrilenha e aí foi expulso. Mas aí ele foi o quê? Pra Londres. Vamos combinar que é bem melhor do que Madrid. Então eu acho que ele não conseguiu se encontrar muito lá. Eu não conheço nenhuma das noites das duas cidades, né? Dizem que o problema do Ozil tem a ver com comportamento, que só pode ser a única explicação para um cara que tenha esse salário, que custe esse valor, campeão do mundo pela seleção alemã, não ser nem sentar no banco. Ele não era inscrito nem em competição esse ano. Ele foi expulso do time praticamente. Então, assim, ele é de família turca e ele tem ligações, obviamente, com a Turquia muito forte. Ele já sempre revelou isso, sempre mostrou o amor dele pelo país e chegou no Fenerbahçe já recebido como Deus, assim. Falando, inclusive, do deus fenerbahçeano, que é o Alex. Ele já fez referência ao Alex, que ele falou, inclusive, que deve ser difícil chegar no nível do Alex, mas que ele vai fazer de tudo para tentar. Mas... Que bom que ele falou isso, né? Eu acho que seria... Mas vamos esperar agora, vamos ter que acompanhar agora o futebol turco para ver como é que anda o Ozil por lá. Exatamente. E falar dos brasileiros pelo futebol turco. Já que tu acompanha o futebol holandês, eu acompanho o futebol turco aí para trazer uns pitacos aqui para os nossos... Tá. E de brasileiro não teve muito mais, né? Porque a gente falou já do William José, que foi contratado, e nos últimos dias de janela não pintou nenhum brasileiro. Que acabou não fechando com o Porto. Acho que essa foi a maior especulação aí que não se concretizou, né? Mas acho que vai ficar para janela de verão. E o William no Chelsea, o William no Schalke, que a gente fala nos próximos episódios como é que ele tá indo. Bom, então a gente fica por hoje aqui e você já sabe, né? Quinta-feira que vem tem mais Brasil com Z no YouTube, nas plataformas de podcast, com pitacos sobre o futebol brasileiro na Europa. Até mais!